Saudações a todos, José Carlos Pereira Júnior, Pereirinha, sou pediatra. Hoje o tema da minha conversa com vocês é iatrogenias, algumas iatrogenias comuns com crianças pequenas, né? E a iatrogenia é quando o uso de alguma medicação causa algum problema e eventualmente até dano, doença em alguma pessoa, né? Quando a gente usa um medicamento para uma doença e aquele medicamento é extremamente apropriado para essa doença e ele é assim, cheio de efeitos colaterais que são inconvenientes, mas curam a doença, a gente não costuma falar de iatrogenia, a gente costuma dizer em efeitos colaterais. E, entretanto, eu tenho notado em nosso meio duas iatrogenias muito comuns. Uma delas é acreditar que cólicas do lactentes em crianças que não apresentam refluxo gastroesofágico significativo, quer dizer, não regurgitam, não vomitam demasiadamente, ganham peso, possam essas cólicas ser, na verdade, refluxo gastroesofágico oculto. Existe muito essa impressão da existência dessa entidade doentia de criança chamada refluxo gastroesofágico oculto. Existe refluxo gastroesofágico, alguns são fisiológicos, só são incomodativos e outros são problemáticos, doenças severas mesmo, né? Mas o refluxo gastroesofágico oculto é excepcionalmente raro na criança pequena, por um motivo muito simples, anatômico. O esfíncter esofágico inferior da criança pequena está muito próximo do esfíncter esofágico superior. No bebê, digamos assim, criancinha até 1 ano e meio, 2 anos, talvez até 2 anos, né? E então, quando o estômago se contrai e o refluxo ocorre por questões de um relaxamento do esfíncter esofágico inferior, a subida do material refluído alcança bem próximozinho o esfíncter esofágico superior e daí desencadeia-se o reflexo do vômito e de expelir aquele conteúdo para fora. Então, é muito raro existir refluxo gastroesofágico oculto em criança pequena por questões de ser pequena a distância entre o esfíncter esofágico inferior e o esfíncter esofágico superior. E medicar então essas crianças com medicamentos vários que são ditos procinéticos, metoclopramida, bromoprida, domperidona, são medicamentos esses muito cheios de efeitos colaterais, excitam as crianças, excitam muitas crianças, não raro as crianças passam a chorar mais ainda. Nem se fale também uma problemática grande que é concomitantemente, quando se acredita que realmente há um refluxo gastroesofágico oculto numa criança pequena, se adiciona algum inibidor da produção de ácido por parte da criança. Vários deles, né, existem na prática médica. É um problema muito significativo diminuir o pH. O pH do suco gástrico é muito importante como uma barreira anti-infecciosa. As bactérias adentradas junto com o alimento, encontrando um suco gástrico ácido, muito frequentemente perecem. Então, medicar uma criança com o diagnóstico de refluxo gastroesofágico oculto, uma criança pequena, um bebê pequeno, particularmente bebê até 4, 5 meses, que chora bastante, não é o caso de se cogitar, não é o caso de se medicar refluxo gastroesofágico oculto nessa faixa etária, porque não ocorre refluxo gastroesofágico oculto nesta idade. Bom, é uma iatrogenia muito importante quando então essa criança é medicada. A outra problemática é acreditar que lavagens nasais com frequência da criança pequenina são necessários quando a criança pequena, recém-nascido, dias de vida, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses de vida, funga o nariz devido ao narizinho obstruído. Não se percebe nunca secreção, rinorreia, nem
clara, cristalina, branca ou espessa, amarelada. Somente um funga-funga nasal. Acredita-se que haja necessidade de se lavar o narizinho da criança. Isso é desastroso para uma criancinha pequenina. Quando se instila soro fisiológico no nariz de uma criança, o narizinho é pequenininho, o soro não é rapidamente absorvido e daí então, quando a criança inspira, o soro fisiológico sobe, quando a criança expira, o soro fisiológico desce e isso fica sendo mais do que melhora, fica sendo mais uma obstrução ao fluxo aéreo pelo nariz. E a criança insiste sempre, pequena, em respirar pelo nariz, não pela boca. Ela sofre quando ela não consegue respirar pelo nariz, a criança pequena. E esse problema tem sido muito comum. No meu consultório, toda hora eu tenho atendido crianças que estão cheias de problemas de funga-funga nasal e eu pergunto, e a senhora está lá? O nenê tem 1 mês, 2 meses, e eu pergunto, a senhora está lavando o nariz? Ah, doutor, estou lavando 6 a 8 vezes por dia. O senhor acredita que eu devia lavar ainda mais? Então daí eu explico, peço para parar de lavar o nariz da criancinha, porque não há secreção a ser expelida, não há secreção a ser lavada. Essa obstrução nasal é um discreto edema da mucosa que causa um funga-fungo absolutamente inofensivo, destituído de risco, causado por hormônios placentários que circularam pela criança, ficam presos no tecido adiposo e agora, ao serem liberados, causam uma discreta obstrução nasal. Não lavar o nariz de criança pequena que está apresentando funga-funga e que não tem secreção. É muito importante quando a criança cresce, tem ranho no nariz, secreção, é importante lavar de acordo com a necessidade. Mas no bebê pequeno que funga-funga o nariz, absolutamente não instilar soro fisiológico no nariz dessa criança, porque isso causa uma iatrogenia muito grande. Obrigado a todos, agradeço a atenção a mim dada nesse vídeo aqui. Um abraço a todos.